Olá, paz seja convosco. Sou o pastor Leonardo e é uma alegria imensa estarmos reunidos hoje para mergulharmos em um tema tão vital e fascinante para a nossa fé e para a nossa missão, a comunicação social. A comunicação permeia cada aspecto da nossa vida. Ela está presente desde as interações mais simples do dia a dia até a forma como nos conectamos com o Deus Criador. Para nós, como cristãos e futuros líderes teológicos, compreender a comunicação não é apenas uma questão de técnica ou de estratégia. É, sobretudo, uma questão de vocação. A Bíblia nos ensina que Deus é o maior comunicador. Desde o Gênesis, ele se revela, fala e interage com a humanidade. Em sua essência, a fé cristã é um ato de comunicação, onde a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, tornando-se a mensagem definitiva de amor e salvação. Nesta disciplina, nosso objetivo principal é desvendar os mistérios e as ferramentas da comunicação, mas não de uma perspectiva meramente secular. Vamos fazer isso à luz da nossa fé, compreendendo como podemos ser comunicadores mais eficazes do Evangelho. Nossa jornada nos levará a explorar a história da comunicação, desde as formas mais rudimentares até a era digital, analisando como cada avanço tecnológico moldou a maneira como interagimos e disseminamos a mensagem de Cristo. Analisaremos os elementos básicos da comunicação, a semiótica, que estuda os sinais e símbolos que usamos, e a importância de cada um deles para a nossa mensagem. Discutiremos o papel da linguagem, tanto oral quanto escrita, e a sua relevância na transmissão da fé. Veremos como os pictogramas e ideogramas, usados desde a antiguidade, ainda têm um papel poderoso na comunicação visual de hoje. Por fim, refletiremos sobre como podemos aplicar todos esses conceitos para sermos mais fiéis e relevantes na nossa comunicação com o mundo. A má comunicação pode gerar ruídos, incompreensões e até mesmo a disseminação de informações falsas, algo que vemos frequentemente em nosso tempo. Portanto, é nossa responsabilidade, como mensageiros da boa notícia, dominar as ferramentas da comunicação para garantir que a palavra de Deus seja transmitida de forma clara, precisa e poderosa. Que esta aula seja uma oportunidade para nos tornarmos não apenas melhores oradores ou escritores, mas também vasos mais aptos a levar a luz de Cristo a todos os cantos da terra. Iniciamos nossa jornada compreendendo que a comunicação vai além da simples troca de palavras. Ela é a essência de nossa existência, o veículo pelo qual construímos relacionamentos e expressamos nossa identidade. Ao longo dos séculos, a humanidade desenvolveu diferentes formas de se comunicar, desde a transmissão oral, passando pela escrita e pela imprensa, até a explosão digital. Para nós, teólogos, é crucial entender que Deus é o comunicador por excelência. Ele se revelou a nós de diversas formas, culminando em Jesus Cristo, a Palavra viva. Portanto, a comunicação não é apenas uma ferramenta, é um reflexo do caráter de Deus, que anseia se relacionar conosco. Nossa tarefa, como seus seguidores, é aprender a usar essa ferramenta para levar a mensagem de salvação de forma clara e impactante. A comunicação permeia todas as esferas da vida humana, moldando nossas interações e transmitindo nossas ideias e emoções. Ela é fundamental para a construção de significados e para a nossa conexão com o mundo e com o divino. A história da comunicação é uma narrativa fascinante da incessante busca da humanidade por maneiras mais eficazes de se conectar. Começamos com a transmissão oral, a forma mais antiga de comunicação, que preservou tradições e conhecimentos através das gerações. A Bíblia, por exemplo,
foi transmitida oralmente por séculos antes de ser registrada. Em seguida, a invenção da escrita, com sistemas como a cuneiforme e os hieróglifos, revolucionou a comunicação ao permitir a preservação e a transmissão de informações de forma rigorosa e precisa. A imprensa e a revolução gráfica, impulsionadas por Johannes Gutenberg, democratizaram o acesso ao conhecimento, tornando a produção de livros mais rápida e acessível. Isso foi crucial para a disseminação das ideias da Reforma Protestante. A Revolução Industrial trouxe o telégrafo e o telefone, encurtando distâncias e acelerando a comunicação global. Por fim, a era digital e a internet nos colocaram em um cenário de comunicação onipresente e multimodal, onde podemos nos conectar com qualquer pessoa em questão de segundos. As mídias sociais e a inteligência artificial estão redefinindo a forma como nos comunicamos. Para nós, a comunicação é essencial para a transmissão de ideias, valores e crenças. O evangelismo, por exemplo, depende de uma comunicação eficaz para compartilhar a mensagem da cruz. Assim como o leão simboliza poder e realeza, os símbolos em nossa fé carregam significados profundos. A linguagem, seja oral, escrita ou visual, é o principal meio pelo qual expressamos nossos pensamentos e sentimentos, e é através dela que a nossa fé é transmitida e compreendida. A nossa tarefa é entender e dominar essa ferramenta para que possamos ser comunicadores do Evangelho de forma clara, impactante e fiel. A história da comunicação é uma narrativa de inovação e adaptação, demonstrando a busca incessante da humanidade por formas mais eficazes de se conectar. Iniciamos com a transmissão oral, a forma mais primitiva e pessoal de comunicação, que dependia da memória e da presença física para preservar e transmitir conhecimentos. Embora vital, essa modalidade era suscetível a distorções e perdas ao longo do tempo. Um marco revolucionário veio por volta de 3500 a.C. com a invenção da escrita. Sistemas como a escrita cuneiforme suméria e os hieróglifos egípcios permitiram que o conhecimento fosse registrado e preservado com precisão, desvinculando a mensagem do momento de sua criação. Isso foi fundamental para a organização social e para o desenvolvimento da civilização, possibilitando a criação de leis, registros históricos e, mais tarde, de textos sagrados. Avançando para o século XV, a imprensa de Johannes Gutenberg representou um ponto de virada na história da comunicação. A capacidade de produzir livros em larga escala e a um custo acessível democratizou o conhecimento de forma inédita. A Bíblia, por exemplo, tornou-se mais acessível, o que teve um impacto profundo na Reforma Protestante. A Revolução Industrial trouxe as telecomunicações, com invenções como o telégrafo e o telefone, que encurtaram drasticamente as distâncias geográficas e aceleraram a comunicação global. Por fim, o século XX testemunhou a ascensão da era digital e da internet, que transformaram radicalmente a comunicação. A troca instantânea de informações em escala global moldou a nossa sociedade e criou novas formas de interação, como as mídias sociais e os fóruns online. Cada uma dessas etapas é um testemunho de como a comunicação não é estática, mas uma força dinâmica que continua a evoluir e a moldar a forma como nos relacionamos com o mundo e uns com os outros. O século XX marcou a ascensão da era digital, uma nova fase na história da comunicação que transformou radicalmente a sociedade. A invenção do computador e da internet abriu as portas para uma comunicação instantânea e global, rompendo barreiras geográficas e de tempo.
Essa revolução tecnológica, detalhada no anexo, permitiu que a troca de dados e a circulação de informações acontecessem em uma velocidade sem precedentes. Com o advento da internet, surgiram novas formas de interação social, como as redes sociais, blogs e fóruns online. Essas plataformas não apenas aceleraram a disseminação de notícias e ideias, mas também criaram ambientes de comunicação onipresentes e multimodais, onde podemos nos conectar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, com apenas alguns cliques. Para a nossa missão, essa era digital representa uma imensa oportunidade. O Evangelho, que antes levava anos para ser transmitido a diferentes culturas, pode agora alcançar bilhões de pessoas em segundos. Sites, vídeos e podcasts se tornaram canais poderosos para a evangelização, permitindo que a mensagem de Cristo rompa fronteiras e chegue a corações sedentos de forma instantânea. No entanto, essa velocidade e acessibilidade também trazem um grande desafio. A superabundância de informações, muitas vezes sem curadoria, facilita a proliferação de notícias falsas e de desinformação. Isso nos exige ser comunicadores ainda mais vigilantes, honestos e precisos. Em um mundo saturado de ruído, a clareza e a integridade da nossa mensagem se tornam mais cruciais do que nunca. A era digital nos convida a ser estrategistas da comunicação, usando as ferramentas modernas para sermos faróis da verdade em meio à confusão. A linguagem é, de fato, a ferramenta primária da nossa comunicação, servindo como veículo essencial para a expressão de pensamentos, sentimentos e ideias. Seja na forma oral, transmitida pela fala, na escrita, registrada em textos, ou na visual, através de imagens e símbolos, a linguagem nos permite traduzir nossa realidade interna em algo que pode ser compartilhado e compreendido por outros. Sem ela, a transmissão de cultura, a construção de identidades e a nossa própria individualidade não seriam possíveis. No contexto teológico, a linguagem assume uma importância ainda maior. A Bíblia nos mostra que a palavra de Deus não é meramente um conjunto de informações, mas uma força criativa e transformadora. Em Gênesis, a criação é um ato de fala divina, e disse Deus, e haja luz. Da mesma forma, nossa linguagem carrega um poder imenso. Ela pode ser usada para edificar e construir a vida de outras pessoas, ou, infelizmente, para destruir e derrubar. Tiago nos adverte sobre o poder da língua, comparando-a a um pequeno fogo que pode incendiar uma grande floresta. A história do Evangelho, conforme o anexo, ilustra bem o papel vital da linguagem. A transmissão oral foi a forma inicial de disseminação da mensagem de Jesus. Os apóstolos e os primeiros cristãos pregaram de forma verbal, contando a história de Cristo e seus ensinamentos. No entanto, a linguagem escrita se tornou crucial para a preservação dessa mensagem para as futuras gerações. Os evangelhos e as epístolas garantiram que a palavra de Deus pudesse ser estudada e meditada por séculos. Compreender e valorizar o poder da linguagem é, portanto, essencial para qualquer pessoa que se dedique a comunicar a mensagem da fé. Para compreendermos a dinâmica da comunicação e como ela se aplica à nossa missão, é fundamental analisar seus componentes básicos, conforme apresentado no material. A comunicação é um processo que depende da interação entre 5 elementos-chave. O primeiro é o emissor, a fonte da mensagem, ou seja, quem a inicia. Em nosso caso, como cristãos, somos os emissores do Evangelho. Em seguida, temos o receptor,
que é o destinatário da mensagem, a pessoa ou o grupo que a recebe. A mensagem é o conteúdo propriamente dito, o que se deseja transmitir. No contexto da fé, a mensagem é a boa notícia de Cristo. O quarto elemento é o canal, que é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Ele pode ser a nossa voz, quando falamos, um texto escrito, uma imagem, um vídeo ou até mesmo um gesto. A escolha do canal é crucial, pois ela afeta a forma como a mensagem é recebida. Por fim, o feedback é a resposta do receptor, que nos permite saber se a mensagem foi compreendida da forma pretendida. O feedback pode ser um aceno de cabeça, uma pergunta, uma mudança de comportamento ou até mesmo a falta de resposta. Quando um desses elementos não funciona corretamente, ocorre o que chamamos de ruído, que é qualquer fator que interfere na clareza da mensagem. Ruídos podem ser uma má conexão de internet, um idioma diferente, ou até mesmo um preconceito do receptor. Como mensageiros do Evangelho, nosso objetivo é ser emissores claros, escolhendo o canal certo para cada público e estando atentos ao feedback para ajustar nossa comunicação. Isso nos ajuda a superar o ruído e a garantir que a mensagem de Cristo seja recebida em toda a sua plenitude, impactando vidas e transformando corações. A dinâmica da comunicação é um processo fundamental, e para que ela seja eficaz, é essencial compreender seus componentes básicos. O processo começa com o emissor, que é a fonte da mensagem, a pessoa ou entidade que a inicia. No nosso contexto, como divulgadores do Evangelho, somos os emissores, encarregados de transmitir a boa notícia de Cristo. O destinatário dessa mensagem é o receptor, a pessoa ou grupo que a recebe. A mensagem em si é o conteúdo que está sendo comunicado, que em nossa missão, é a mensagem de salvação, amor e esperança. O canal é o meio físico ou digital pelo qual a mensagem é transmitida. Pode ser a voz de um pregador, um texto bíblico, uma imagem em um post de mídia social ou até mesmo um gesto de amor e serviço. A escolha do canal é estratégica, pois influencia diretamente a forma como a mensagem será recebida e interpretada. Após a mensagem ser transmitida, o processo se completa com o feedback, que é a resposta do receptor. Essa resposta pode ser verbal ou não verbal, e nos indica se a mensagem foi compreendida. Estar atento ao feedback é crucial, pois ele nos permite ajustar nossa abordagem e garantir que a comunicação seja bem-sucedida. Quando um desses elementos falha, surgem os ruídos, que são interferências que distorcem a mensagem original. Ruídos podem ser barreiras linguísticas, preconceitos culturais, problemas técnicos, ou simplesmente a falta de atenção do receptor. Como mensageiros do Evangelho, nosso objetivo deve ser minimizar o ruído. Isso significa sermos emissores claros, escolher o canal mais apropriado para cada público e, acima de tudo, ouvir ativamente para entender se a mensagem de Cristo está realmente tocando o coração de quem a ouve. A capacidade humana de se comunicar visualmente é uma herança milenar, e os pictogramas e ideogramas são testemunhos dessa engenhosidade. Conforme o material, esses símbolos visuais transcendem barreiras linguísticas e são capazes de transmitir conceitos e ações de forma universal. Os pictogramas representam um objeto ou uma ação de forma direta, como o ícone de reciclagem,
que comunica a ideia de descartar lixo no local apropriado. Já os ideogramas vão além, representando ideias abstratas, como a paz ou a divindade, a exemplo dos hieróglifos egípcios. A relevância desses símbolos não se perdeu com o tempo, pelo contrário, eles se tornaram onipresentes na comunicação moderna. Basta olhar para os ícones em nossos smartphones, os sinais de trânsito ou até mesmo os emojis que usamos diariamente. Eles nos mostram a importância crucial da comunicação visual na transmissão de uma mensagem. Em um mundo onde a atenção é um bem escasso e as pessoas processam informações visuais muito mais rápido do que texto, o uso de imagens e infográficos torna a nossa mensagem mais acessível, memorável e impactante. Para a nossa missão de propagar o Evangelho, essa compreensão é vital. A comunicação evangelística pode ser enriquecida com elementos visuais. Uma imagem poderosa da cruz, um símbolo do Cordeiro ou uma representação da ressurreição podem comunicar a essência da nossa fé de forma imediata e profunda. Ao aliar o poder do texto e do versículo bíblico com a força dos símbolos visuais, como o material sugere, nos tornamos mais eficazes em levar a mensagem de Cristo a um mundo que anseia por algo que possa ver e compreender rapidamente. A nossa fé é profundamente enraizada em símbolos que carregam significados que transcendem a linguagem verbal. Ícones como o cordeiro, a pomba e o peixe não são meras figuras, eles ressoam na mente e no coração dos crentes, evocando ensinamentos e verdades espirituais. Por exemplo, o cordeiro remete a Jesus como o sacrifício perfeito por nossos pecados, enquanto a pomba simboliza o Espírito Santo. Essa comunicação simbólica é uma forma poderosa de nos conectarmos com a herança da fé e de transmitir o Evangelho de maneira eficaz. A figura do leão, um símbolo de realeza, força e divindade, frequentemente associado a Jesus como o leão da tribo de Judá. A escolha desse símbolo é crucial para a eficácia de nossa mensagem. Uma única imagem de um leão pode expressar o poder, a soberania e a majestade de Cristo de uma forma que dezenas de palavras não seriam capazes. A semiótica nos ensina a olhar para esses elementos de forma intencional, compreendendo que eles constroem significado e influenciam a percepção da nossa mensagem. O uso de símbolos na comunicação evangelística é um testemunho de sua importância. Uma imagem da cruz, por exemplo, evoca instantaneamente a paixão, a morte e a redenção de Cristo. Ao usar a comunicação simbólica, somos capazes de transmitir a mensagem de Cristo de forma que seja ao mesmo tempo poderosa, reverente e universal. Ela nos permite superar barreiras culturais e linguísticas, conectando pessoas com verdades espirituais de uma forma que as palavras por si só não conseguem. A comunicação evangelística é, de fato, a nossa missão principal, e para que ela seja eficaz, devemos ser estratégicos e utilizar todas as ferramentas disponíveis. Conforme o material, a mensagem de salvação pode ser transmitida de forma mais impactante quando combinamos diferentes elementos. A imagem de Jesus na cruz, por exemplo, é um símbolo universalmente reconhecido e poderoso que, por si só, já evoca o sacrifício e o amor de Cristo. Quando essa imagem é aliada a um versículo bíblico, como João 3 versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a mensagem se torna ainda mais completa e clara. A figura visual e o texto se reforçam mutuamente, criando um ambiente propício para a reflexão e para que a palavra de Deus toque o coração das pessoas.
Isso nos mostra que o evangelismo vai além da simples pregação, ele envolve a criação de uma experiência de comunicação que seja visualmente atraente e espiritualmente profunda. A proposta de criar uma arte evangelística para as redes sociais, como é sugerido no anexo, é um excelente exemplo prático de como podemos aplicar esses princípios em nosso tempo. Ao usar uma imagem, um símbolo, um texto e um versículo, conseguimos condensar a essência da nossa fé em uma única peça de comunicação, que pode ser compartilhada instantaneamente com milhares de pessoas. Isso nos capacita a ser comunicadores mais eficazes, utilizando a tecnologia para levar a mensagem de Cristo a um mundo que está cada vez mais conectado e visualmente orientado. É nossa responsabilidade usar essas ferramentas para cumprir a grande comissão. Para encerrar nossa discussão, é crucial reconhecer a contribuição de pensadores que pavimentaram o caminho para a nossa compreensão da comunicação. Entre eles, o filósofo e cientista americano Charles Sanders Peirce se destaca como o pai da semiótica moderna. Sua teoria não apenas nos deu uma estrutura para analisar como os signos funcionam, mas também nos desafia a olhar para a comunicação como um processo complexo de atribuição de significado, que vai muito além das palavras. Peirce nos legou uma divisão fundamental dos signos em 3 categorias: ícone, índice e símbolo. O ícone é um signo que se parece com o objeto que representa, como uma fotografia ou uma pintura que se assemelha à realidade. O índice é um signo que tem uma conexão direta e factual com seu objeto, como a fumaça que indica a presença do fogo ou uma pegada que indica a passagem de alguém. Por fim, o símbolo é um signo cuja relação com o objeto é arbitrária e convencional, baseada em um acordo cultural, como a maioria das palavras que usamos ou a cruz, que representa a fé cristã por convenção. Essa compreensão teórica nos ajuda a ser mais intencionais em nossa prática como comunicadores da fé. O legado de Peirce é um lembrete de que a comunicação é um processo complexo e que, como mensageiros da boa notícia, devemos ser estudiosos, atentos e reflexivos sobre cada palavra, cada imagem e cada gesto que usamos para transmitir a mensagem de Cristo. A semiótica nos capacita a entender o porquê de certas mensagens ressoarem mais do que outras e nos equipa para criar comunicações que sejam ao mesmo tempo claras, significativas e poderosas. Chegamos ao fim desta jornada de reflexão sobre a comunicação social, um tema que se revela muito mais do que uma disciplina acadêmica. É, em sua essência, um chamado para a ação e para a responsabilidade. Ao longo desta aula, desvendamos a rica tapeçaria da história da comunicação, desde os rudimentares pictogramas até a complexidade da era digital. Exploramos a evolução das formas de interagir, de transmitir e de receber informações, e como cada avanço tecnológico moldou a maneira como a humanidade se relaciona e, principalmente, como a mensagem do Evangelho pode ser disseminada. Compreendemos que a comunicação eficaz é uma combinação de elementos: o emissor, o receptor, a mensagem, o canal e o feedback. Mais do que isso, aprofundamos nosso olhar na semiótica, a ciência que estuda os signos e os símbolos, revelando como a nossa fé é intrinsecamente simbólica e como esses símbolos, a cruz, o leão, o cordeiro, carregam um poder que transcende a linguagem verbal, conectando corações e mentes de maneira profunda. Para nós, como mensageiros da boa notícia, a comunicação não é apenas uma habilidade a ser desenvolvida, mas uma vocação a ser exercida com diligência. A má comunicação pode gerar ruído, incompreensão e desinformação, distorcendo a pureza da mensagem de Cristo. É nossa responsabilidade, portanto,
sermos comunicadores claros, fiéis e relevantes, utilizando as ferramentas de nossa época, as mídias sociais, as plataformas digitais, a comunicação visual, para alcançar um mundo que anseia por esperança e por sentido. Que o nosso estudo não seja apenas um acúmulo de conhecimento, mas uma inspiração para que nos tornemos pontes, e não barreiras. Que as nossas palavras e ações sejam vasos da graça de Deus, refletindo seu amor e sua verdade de maneira que todos possam entender e se aproximar dele. Que esta disciplina nos capacite a ser uma voz profética em meio ao caos, a proclamar com ousadia e clareza a mensagem que salva, liberta e transforma vidas. Que o nosso testemunho seja um eco da palavra viva de Deus, ressoando em cada canto do mundo. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por este tempo de estudo e de aprendizado. Obrigado por seres o maior comunicador, aquele que se revelou a nós de tantas maneiras, e que, em tua infinita sabedoria, nos deste a capacidade de nos comunicarmos uns com os outros e contigo. Te pedimos, Senhor, que o conhecimento que adquirimos hoje não se perca, mas seja plantado em nossos corações como sementes que darão frutos de justiça e de verdade. Capacita-nos, ó Pai, a sermos comunicadores fiéis do Teu reino. Que as nossas palavras sejam cheias de graça e de verdade. Ajuda-nos a usar cada ferramenta, cada plataforma, cada forma de linguagem para glorificar o Teu nome e para levar a mensagem de salvação a todos que precisam. Abençoa-nos com discernimento para entender o nosso tempo e com ousadia para proclamar o Teu Evangelho de forma clara e poderosa. Que a nossa vida seja uma mensagem viva do Teu amor. Que possamos ser pontes de esperança em um mundo dividido, e faróis de luz em meio às trevas. Que cada palavra que dissermos e cada gesto que fizermos, reflita a beleza de Cristo em nós. Pedimos tudo isso em nome daquele que é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.